Fala pessoal, todo mundo muito bem? Chegamos a mais um sábado e hoje nós vamos falar sobre hábitos e ações. Então sábado, você já sabe que é hora de cuidar da pessoa mais importante do mundo, não sabe? E você já sabe que eu estou falando isso, né? Então você já sabe quem é. Eu estou falando de você. E como você é a pessoa mais importante do mundo, você tem que cuidar de você. E não existe um jeito melhor que é dedicar um tempo para você se desenvolver, para você olhar para si e pensar, o que eu quero realizar? O que eu vou realizar? O que eu quero proporcionar para mim mesmo? E esse curso é para te ajudar, para você trilhar um caminho para as suas realizações, seja elas qual forem, você pode realizar. Se dizem que é impossível, vai lá e mostra que é possível. Igual o Beniston, aquela história que eu te contei no módulo passado, que era impossível correr uma milha em menos de 4 minutos. Ele foi lá e fez, provou que não era impossível. Tanto é que nos 3 anos seguintes, vários outros corredores fizeram também. Se dizem que você não é capaz, faz igual o Tom Dempsey. Aquela história que eu contei no primeiro módulo, que não tinha um braço e que não tinha metade do pé, e foi um jogador profissional de futebol americano. Ele jogou na NFL. Só isso já é incrível, mas ele ainda teve um recorde de maior distância de chute durante muitas décadas. E para você realizar, o primeiro passo, eu já te falei isso, é acreditar. Acreditar em você, acreditar no seu potencial, acreditar que você é capaz. O segundo é ir em direção de conquistar. E esse curso é para isso, para te auxiliar na sua jornada, para que dentro de uma metodologia que é usada no mundo inteiro e que já trouxe benefícios para milhares de pessoas, poder ajudar você a ter as suas realizações. E a aula passada, hein? Conseguiu tirar o desejo do campo das ideias e começar a trazer para o campo das realizações? Isso tudo com as ações. Deu para perceber como a gente tem metodologia para te ajudar a realizar o seu objetivo, seja qual for eles? Pois é, se ficou alguma dúvida, vai lá no meu story no Instagram e me pergunta, que eu vou ter a maior satisfação em responder. Eu deixei um post lá, sempre para você tirar as suas dúvidas. O meu Insta é o pedro.a.coach, arroba pedro.a.coach. Aproveita e me segue, que eu estou fazendo bastante conteúdo, bastante coisa legal. Então, a gente já está no módulo 2. E se você ainda não se inscreveu na plataforma, o que você está esperando? Porque, igual eu te expliquei no módulo 0, o curso ele é dividido em 2 partes. Uma mais teórica, que fica disponível aqui no YouTube, eu estou tentando colocar no Facebook também, né? Mas no YouTube é certo que ele vai estar. E a segunda é a parte que a gente coloca a mão na massa, com as atividades que vão te colocar no rumo de realizar os seus objetivos. E gente, eu sou meio doido. Isso que eu estou liberando de graça para vocês é um curso de pelo menos 500, R$1.000, né? E dependendo da época. Então, eu estou te dando esse curso, eu estou te dando R$1.000, eu estou te dando R$500. E a gente tem uma maniazinha de não valorizar o que é de graça. Mas tem tanta gente precisando sair de um sufoco, seja financeiro, seja de autoestima, seja nos comportamentos, que eu resolvi fazer ele de graça para você. Esse curso tem muita coisa que está dentro do meu programa de coach, o Mova Sua Vida, que eu sou pago por aplicar uma dessas ferramentas, né? E eu estou te dando de graça. Então acredite, com essa metodologia você tem uma ajuda para realizar os seus objetivos. Mas vamos voltar aqui. Vamos ver o que a gente já viu até agora. No módulo 0 eu expliquei o funcionamento do curso e deixei um presente, que foi um áudio de emotização, onde você visualizou o seu objetivo realizado. Na segunda aula nós fizemos um clareamento e conseguimos definir as ações necessárias para a concretização do seu objetivo. E se você não viu as aulas, chegou agora, está chegando aqui de paraquedas, já se inscreve na plataforma. O link está aqui no primeiro comentário e também está na descrição do vídeo. E assista todas as aulas, elas são curtinhas. Só essa aula vai ser mais longa, mas essa aula está sensacional. Se eu não me engano, as outras aulas devem ter 10, 20 minutos, né?
mas é preciso você ir pausando para ir colocando no papel as instruções que estão sendo dadas, fechado? E é assim, primeira parte liberada aqui na plataforma e também no YouTube, segunda parte, a parte boa, que são a parte que é só para os comprometidos, são só para os que querem realizar os seus objetivos. Você me fala aqui, você está em qual? Cadastra lá então. Agora a gente já tem um plano com algumas ações para tornar o nosso objetivo em realizações. Mas deixa eu te perguntar, você conseguiu colocar em prática as ações do módulo passado? Faltou tempo? Faltou dinheiro? Você conseguiu fazer tudo certinho no prazo que você estipulou? Se você conseguiu, parabéns! Mas não deixa de ver a aula de hoje, que ela vai te aprimorar muito mais. Se você não conseguiu, não vai embora não desespera não. A aula de hoje você vai entender por que você não conseguiu e a gente vai traçar um plano mais detalhado para você conseguir isso e muito mais. Mas já vou te adiantar uma coisa, se faltou tempo é porque você não colocou essas ações como suas prioridades. Às vezes acontece de terem surgido urgências ou emergências que tenham te impedido, mas a maioria das vezes é por conta da prioridade que a gente está colocando nas coisas. E para quem faltou dinheiro, as ações devem ser voltadas para conseguir dinheiro para realizar essas ações, né? Então a gente precisa de colocar sub-ações que vão gerar dinheiro para você fazer o que precisa de ter dinheiro. Mas nessa aula de hoje nós vamos destrinchar isso tudo, tá? A gente tem focado muito na ação, não é verdade? Porque só agindo nós somos capazes de realizar o que desejamos. Isso parece muito óbvio, mas a gente tem uma capacidade muito grande de inventar desculpas para não fazer o que faz bem para a gente não ir na direção do que a gente deseja. E o hábito tem uma relação muito direta sobre isso. E é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje, sobre os hábitos. Outra coisa que começa a acontecer quando a gente começa a agir são as dificuldades que começam a aparecer. E essas dificuldades são os aprendizados que estão faltando na gente para encarar esses desafios dessa jornada, que é a sua realização. Depois, no módulo passado, eu fiquei até curioso para saber qual que foi o nome que você colocou na sua jornada. Me manda em algum lugar, eu quero saber, se você quiser, é claro, né? Mas voltando, desistir é uma palavra que a gente risca do nosso vocabulário. A gente entende as dificuldades e aprende o que é preciso. Só com isso, a gente não está somente indo atrás da nossa realização, nós estamos evoluindo junto. Outra coisa que acontece quando nós começamos a agir é um ajuste do nosso foco. Só de pedir para você descrever com o máximo possível de detalhes o que você deseja, você já automaticamente começa a observar tudo à sua volta para esse objetivo, para essa realização. Vou te dar um exemplo de uma aquisição de um bem material. Se você deseja conquistar a compra de um carro e você começou a visualizar qual marca, qual modelo, qual cor, né? Nessa semana, provavelmente, você nem via esse carro na rua. Essa semana, fazendo o mesmo trajeto todos os dias, provavelmente você deve ter visto um monte desse mesmo carro, desse mesmo modelo, dessa mesma marca, desse mesmo cor, né? Surgiram do nada? Se você deseja conquistar a compra de uma casa e imaginou ela com todos os detalhes, você começa a observar todos esses detalhes no seu cotidiano. Eu dei um exemplo de bem material, mas serve com tudo, com qualquer objetivo. À medida que você deseja algo e começa a agir para conquistar essas coisas começam a aparecer para você. Só que elas não aparecem, elas estão ali o tempo inteiro. Na PNL, Programação Neurolinguística, e também na Neurociências, a gente aprende uma coisa que eu vou falar agora para vocês. A gente não enxerga tudo que está à nossa volta, a gente não presta atenção em tudo que está em nossa volta. A gente também tem uma limitação sobre a nossa percepção das coisas. Deixa eu transformar isso em número para ficar mais fácil de você entender e um pouquinho mais fácil de eu explicar também, tá? De tudo que está em nossa volta, nós só conseguimos ter consciência de enxergar. Vamos supor que você está no seu ambiente agora, presta atenção no seu ambiente agora, em tudo que está à sua volta. Deve ter mais ou menos 2 milhões de bits.
2 milhões de informação. Só que apesar do nosso cérebro ser essa máquina maravilhosa e incrível, ela vai ter limitações. Então a gente só vai conseguir enxergar 124 bits. Mesmo sem saber nada de bit, dá para entender que a gente só consegue enxergar algumas partes, alguns pedaços, né? 124 informações de 2 milhões que estão à nossa volta. E depois disso, para a gente criar essa percepção, a gente passa por 3 filtros. Sim, o nosso cérebro é uma máquina de guardar dado. Então, para facilitar o cérebro guardar esses dados, eles vão usar esses 3 filtros. O primeiro é o da generalização. O nosso cérebro, automaticamente, para organizar, ele vai generalizar as informações que a gente vê dentro do ambiente. O filtro da exclusão. Ele vai omitir algumas coisas para ficar mais fácil dele guardar essa informação. E por último, o filtro da distorção. Nosso cérebro precisa de dar um significado para as informações que a gente está captando. E ele junta todos esses 3 filtros, e vai criar uma imagem mental. Então, quando a gente especifica bem o que a gente quer, a gente cria uma imagem mental bem detalhada, e com isso a gente regula a forma que o nosso cérebro vai organizar as informações. E a gente sente isso prestando mais atenção no que a gente está focando. A gente fortalece isso quando começamos a agir, e com essas ações o nosso cérebro vai desejar obter uma recompensa. E aí a gente vai entrar no campo dos hábitos. Aí quando você volta lá no áudio que eu disponibilizei na aula do módulo 0, a recompensa é aquele sentimento que foi gerado durante sua visualização. Eu tenho certeza, se você fez direitinho, se entregou ao processo, você sentiu uma recompensa. Você consegue enxergar que recompensa que essa realização vai te gerar. E agora o seu cérebro, ele quer essa recompensa novamente, mais forte. Então, ouça ela sempre, principalmente se você ainda tem dúvidas sobre se você vai conseguir realizar seus objetivos. Para começar a falar dos hábitos, é muito importante falar que o sistema de hábitos do corpo humano, sim, o nosso corpo tem um sistema super complexo de hábitos, que praticamente comanda a nossa vida. Ele começa lá na barriga da nossa mãe, quando ele sente um impulso de uma descarga elétrica para fazer o nosso coração bater, né? Quando a gente nasce, a gente vai criar um outro hábito que a gente vai ter a nossa vida inteira, que é o de respirar. E assim por diante. Tudo na nossa vida vai sendo gerado por esses hábitos. A gente ouve muito falar sobre mude seus hábitos, tenha hábitos saudáveis, livre-se dos maus hábitos, livre-se dos hábitos ruins, mas o hábito ele é muito mais complexo do que parece. Mas eu vou te explicar de uma maneira bem simples o que isso tudo tem a ver e o que a gente vai usar para realizar os nossos objetivos. Vamos separar aqui em 2 tipos de hábitos. A gente vai ter os hábitos de manutenção da vida, que é respirar, fazer digestão, entre várias outras coisas, e os hábitos adquiridos, que é o que a gente quer aqui no curso. A gente quer trabalhar esses hábitos. Todos os hábitos, eles nascem no nosso inconsciente. Existem diversas matrizes, diversos caminhos científicos que vão tratar o nosso cérebro só com o consciente. Vai ter algumas que vão falar que a gente tem subconsciente, inconsciente e o consciente, ou vão ter algumas que vão trabalhar com consciente e inconsciente. Nós vamos trabalhar com o consciente, e o que não é consciente é inconsciente. E todos os hábitos vão seguir 3 passos simples. O primeiro é o gatilho. É algo que vai despertar a gente a fazer algo, das coisas mais simples até as coisas mais complexas. O segundo hábito é da rotina, que é a execução da tarefa que esse gatilho te despertou. E o terceiro, por último, é a recompensa. Né? Nem preciso te falar muito. Muito simples até agora, não é? Algo que desperta uma ação, você realizar a ação e o que você ganha com essa ação. E essa recompensa é algo fisiológico. É a liberação de um conjunto de neurotransmissores que vai gerar emoção em você. Dando exemplo de um hábito ruim, por exemplo, de fumar. Você bebe café, por exemplo. O café vai agir como um gatilho para fazer você fumar. E quando você está fumando, as substâncias que o cigarro libera no organismo liberam uma recompensa, que você vai ter um estresse reduzido, você vai ficar mais calmo, mais relaxado.
O que, por exemplo, você gosta de fazer depois de um dia que você chega do trabalho cansado? Às vezes é tomar um banho, deitar na cama e dormir. Gatilho, rotina e recompensa. Às vezes você não quer nem saber de banho, não quer saber de comer nada, você vai escornar no sofá e ver TV. Gatilho, rotina e recompensa. Agora imagina você sentado em um consultório médico, há mais de meia hora esperando, e essa demora está atrasando o seu próximo compromisso. Esse estresse é o gatilho. A ação que você vai tomar provavelmente vai ser pegar seu celular 50 vezes, de minuto em minuto. Abrir um joguinho, parar, abrir as redes sociais, dar uma olhada, não ver que não tem nada de novo e fechar. Ou vai fazer algo do tipo. E a recompensa vai ser uma liberação de dopamina. Agora você imagina quantas vezes as pessoas estão pegando o celular toda hora, no trabalho, no ônibus, nas recepções, em qualquer lugar. Os celulares, as redes sociais viraram uma fonte de dopamina inesgotável, que qualquer sinal de estresse, de tédio, a gente pega o celular para receber essa pequena dose de dopamina. Nós estamos todos viciados nessa fonte inesgotável de dopamina. E muitas vezes a gente está deixando de fazer coisas que levariam a gente para algum lugar, para fazer coisas que muitas das vezes não vão levar a gente para lugar nenhum. Agora, a gente volta lá na história do eu não tenho tempo. Vamos supor, seu objetivo é emagrecer, ou alguma das suas tarefas seja adquirir algum conhecimento, seja fazendo curso ou lendo algum livro, alguma coisa que te dê uma demanda de tempo. Agora você pega o celular e tem um aplicativo que chama Bem-Estar. Se não me engano, no iPhone ele tem um outro nome, mas é a mesma coisa dos Androids. Quando você clica nele, você vai ver o seu tempo gasto no celular, como que você está gastando, com o que você está trocando realizações, ações por dopamina. O celular é um exemplo, mas pode ser visto na alimentação. Os alimentos com açúcar, os alimentos com massa, com trigo, eles são alimentos de digestão mais lenta, vão te deixar com mais sono, com o estômago e o intestino levando mais tempo para quebrar esses alimentos. Seu intestino vai produzindo também mais serotonina. Porém, essa parte do seu corpo vai precisar de mais corrente sanguínea. Aí sabe o que vai acontecer? Ele vai direcionar um maior volume de sangue para essa região, né? E aí você vai ficar com sono porque ele está desabastecendo o cérebro e trazendo sangue para o estômago. Por que eu estou falando isso? É para você ter consciência que muito das escolhas que você tem feito, você não tem feito. Você está recebendo comando para satisfações rápidas e passageiras, ao invés de escolher o que você realmente deseja, de realizar o que você deseja. Então, quando chegar a hora de caminhar, a hora da academia, a hora de aprender algo novo, algo que vai te dar satisfação a longo prazo, o seu cérebro ele vai discordar de você. E aí vai ser uma luta, porque ele vai lutar contra. Quando você quer correr, vai aparecer uma dor. Aquele filme que você passou por ele 20 vezes e nunca te interessou, nessa hora ele vai passar a ficar interessante. Aquele dinheiro que você está tentando guardar, ele vai para algum supérfluo. E assim, atrás de recompensas curtas e momentâneas, a gente vai abrindo mão das recompensas duradouras, da sua felicidade no quadro geral da sua vida, não só daquele momento exato. Isso vale para o celular na hora de trabalhar, com relacionamentos em família, com relacionamento com os amigos, com tudo. Mas a boa notícia, tem que ter uma boa notícia, não é mesmo? Você pode mudar, você pode escolher não aceitar esses gatilhos. Agora você está cheio de argumentos para fazer aquela negociação interna, porque sempre vai ter uma vozinha no nosso ouvido, né? E a gente precisa de negociar com essa voz. Mas você sabendo disso, você sabe que pode escolher o que vai te satisfazer a longo prazo. Você pode enxergar o que você quer realizar. O que isso vai te proporcionar? Trocar as recompensas a curto prazo por recompensas a longo prazo. Mas vai demandar isso de você força de vontade. Vontade de receber essa recompensa a longo prazo que você deseja. Eu estou falando muito hoje, né? Nossa, eu estou até meio assustado, acho que já tem quase 20 minutos de vídeo. Eu devo ter comido um papagaio, só pode.
Na aula 2 eu vou falar só um pouquinho a mais desses hábitos, mas encerrando a parte 1 do módulo, tem como criar novos hábitos e eles ficarem estabelecidos por você. Eu vou contar uma historinha. Você que está desde o módulo 0 já sabe, né? Eu tenho que contar uma historinha que tem a ver com os hábitos. Você lembra daquele filme do Adam Sandler, Como Se Fosse a Primeira Vez? Vamos ser sinceros, todo mundo já viu aquele filme, né? Gostando ou não dos filmes do Adam Sandler, todo mundo já viu. Todo dia ele tem que conquistar a mulher que perdeu a memória. Não sei se você reparou, mas independente dela ter perdido a memória, e também independente do estado emocional, porque cada dia ela está com um humor diferente, ela continuava fazendo a mesma coisa todos os dias. Lia o jornal, ia para a lanchonete tomar café, ela pintava, né? Fazia pintura nas telas, se não me engano, tinha um cômodo que ela fazia as pinturas. Pois é um exemplo do hábito. Quando ela vai para a clínica, tinha um cara chamado Tom 10 Segundos, você lembra? Prazer, meu nome é Tom. Prazer, meu nome é Tom. É claro que aquilo não deve existir, é para ficar engraçado para o filme, né? Será? Pior que não. Existe um cara que tem um problema, esse mesmo problema de memória curta. Nos Estados Unidos existe um centro de tratamento especializado nesse tipo de perda de memória. Mas o personagem de hoje, para a gente falar da força do hábito, é o Eugênio Pauli. Eugênio Pauli era um paciente idoso que ele teve problemas cerebrais causados por uma cefalite viral. E por isso ele perdeu a capacidade de usar parte do cérebro, o lobo temporal medial. Todo o resto do seu cérebro continuou funcionando normalmente, mas a memória dele ficou prejudicada. Aí ele se tornou incapaz de lembrar de qualquer coisa que tivesse ocorrido antes de 1960, mas lembrava depois de 1960, mas ele lembrava de tudo o que aconteceu antes disso. Ele se transformou em um homem incapaz de aprender coisas novas, não tinha memória. Em segundos, ele esquecia o que tinha acontecido no momento anterior. Eugênio não se lembrava nem onde ficava seu quarto ou a cozinha em sua própria casa. Diariamente, para exercitar, a sua esposa começou a levar ele para fazer caminhadas ao redor do quarteirão. Porém, um dia, Eugênio desapareceu e sua esposa ficou super preocupada. Sua perda de memória podia fazer com que ele se perdesse, né? E nunca mais voltasse para casa. E por incrível que pareça, em apenas 15 minutos, ele seguiu sua rota diária e conseguiu retornar para casa. Alguns dias depois, ele já era capaz de fazer esse mesmo percurso sozinho. Aí os cientistas começaram a estudar e descobriram que os hábitos, as práticas rotineiras, são armazenadas em uma área do cérebro totalmente diferente do lobo temporal, que é responsável pela memória. Isso provou que nós aprendemos e tomamos decisões inconscientes, sem a necessidade da gente de lembrar dos fatos que aconteceram, que levaram àquela decisão de aprendizado. E esse é o poder do hábito. Então, o Eugênio conseguiu criar um novo hábito. Então, a gente pode criar hábitos também, você concorda comigo? Então, vamos para a parte 2? Na parte 2, nós vamos ver nossos hábitos. O que precisamos mudar, o que está bom e tem que continuar, e o que a gente tem que deixar. Organizar isso tudo numa rotina produtiva e que vai te ajudar a realizar os seus objetivos, a sua recompensa a longo prazo. Já está dentro da plataforma? Então é só passar para o próximo vídeo. Se ainda não, com 2 cliques você acessa esse link que está aqui no primeiro comentário e também ele está lá na descrição do vídeo. Nem preciso te falar que o curso é gratuito, você não paga nada para fazer. Combinado então? Não esquece de me falar o que achou da aula. Pode comentar, pode se inscrever no canal, fechado? Até a próxima aula, vamos colocar a mão na massa, fechado? Te espero lá, um abraço.